Salve peixeiros, ainda com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros desse canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximos, beleza? Sejam bem-vindos também de volta aos anos 80 e 90. Digo isso com certa dose de ironia porque acompanhando comentários de colegas santistas com menos de 20 anos que tem até uma curiosidade em querer saber por que a gente idolatra tanto, por exemplo, o Rodolfo Rodrigues. Pois bem, está acontecendo algo bem semelhante a quem teve o dissabor de ser santista ou crescer sendo torcedor do Santos nessa época. Que assim como aconteceu na época do Rodolfo, hoje estamos presenciando o nosso maior protagonista desse elenco ser um goleiro, que está carregando literalmente o time pelas costas de evitar vexames ainda piores do que presenciamos agora diante do embaladíssimo Flamengo por 4-0 em plena Vila Belmiro, em pleno Urbano Caldeira. Porque é exatamente assim, na época do Dom Rodolfo, que mesmo tendo ganho apenas um único título paulista, ele é até hoje considerado um dos maiores arqueiros da história do nosso alvinegro. Pois bem, essa é a nossa realidade hoje, né? Que é sendo um cosplay de anos 80 e anos 90 diante de um elenco medíocre e um treinador que, sendo formado em psicologia, literalmente chutou o pau da barraca hoje depois que o placar estava 2-0, ele literalmente jogou a toalha logo aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, quando colocou garotos aí para jogar diante de uma equipe de homens. Pois bem, mesmo sendo desfalque, a equipe do Santos é limitada taticamente. E sim, porém, hoje eu não vou falar muito do Fernando Diniz não, porque a responsabilidade não é só dele, também do elenco, mas também de cima. Mais de cima do que até a nossa torcida hoje, que está até reconhecendo os feitos, pelo menos do nosso presidente Adegoenda, num certo ponto financeiro, mas no aspecto de conhecimento do futebol, isso se reflete também dentro do campo, e está acontecendo agora. E eu vou dizer isso também. Mas falando, o que foi esse jogo? Eu podia estar falando aqui do adversário, que mesmo com todo aparato, toda a superioridade indiscutível que tem o Flamengo, também precisa de um certo, mesmo se pegar alguma coisa para eles, se dificultar, ainda tem um aparato na nossa arbitragem do VAR para ajudá-los, como aconteceu no primeiro gol. Na falha do Wagner Palha, sim, mas na ingenuidade do garoto e também no dedo do nosso árbitro, o senhor Fernando Toschi, que pôs a responsa para si de anotar um pênalti numa encenação do atacante deles para abrir o marcador e literalmente aí abrir a porteira de vez. Indiscutível, não tem nem o que discutir esse placar de 4-0, mas certa dose de pitaco aqui. Sempre contra o mesmo adversário, a dedicação que os árbitros possuem, acho que é diferenciada. É juiz faltando até fazer cortão de isolamento para os jogadores não invadirem a área na cobrança do pênalti. É a bandeirinha até entrando em campo para ver se estava impedido, no lance, como aconteceu no lance do segundo gol. Eu gostaria que tivesse a mesma dedicação como tivesse o jogo do Santos, mesmo na nossa própria casa também. Incrível isso. Mas não tem nem o que falar desse jogo. O Flamengo literalmente com o mesmo esquema, até semelhante do Diniz, que o senhor Renato Gaúcho faz, mas que tem plantel, tem elenco para isso, com saída de bola com o pé, lançamentos numa distância, forçando inclusive até eles exploraram o lado da Avenida Felipe Jones, na qual o Lucas Braga estava ajudando, fazendo auxílio também, mas também o Ilharão, Arrascaeta e Diego, contra nossos ilustríssimos Jamota, Camacho e Pirani, que até fez uma boa partida hoje, e também o seu Carlos Sanches, eu vou falar dele também. Carlos Sanches não provou mais uma vez que não serve para ser líder de elenco. Hoje, quando mais se precisava dele, numa partida crucial dessa, todos os passes que ele deu, com a equipe tentando minimizar essa superioridade deles, ele vai lá e o que acontece? O Carlos Sanches, para dar um passe, ele errou todos os passes. O Carlos Sanches errou todos os passes e não saiu como deveria. De início só mexeu depois. Parece que deram carta branca para o Carlos Sanches. Quanto mais besteira ele faz, como fez na partida anterior, jogou a faixa de capitão, depois se desculpou no perfil dele,
mas jogou a faixa de capitão. Quanto mais besteira ele faz, o Diniz parece que dá mais carta branca para ele fazer besteira, como fez acontecer hoje. E quando ele saiu, o que faz o Diniz? Que me coloca o ilustríssimo Luiz Henrique, garoto que com cabeça raspada já, que nem jogou ainda numa equipe sub-20. Nem o que falar do Diniz. Não dá para falar do Diniz, é mais que eu vou falar de quem eu trouxe. Aí que vai minha responsabilidade em relação à diretoria. Colocou seu André Mazuco, por exemplo, supervisor de futebol, que tem no seu currículo trabalhos em equipes que caíram na Série B logo depois que ele estava no seu quadro, como Vasco e Cruzeiro. Com essa formação em torcedor santista, não é para ficar preocupado com uma situação dessas? Um supervisor de futebol com esse currículo? Complicado, hein? E olha, Fernando Diniz, um psicólogo, um cara formado em psicologia, literalmente jogou a toalha e literalmente uma equipe dilacerada psicologicamente, ironicamente, por um cara formado em psicologia. Aos 30 e poucos do segundo tempo, ele literalmente jogou a toalha. Aí, você quer que eu fale bem do Diniz como? Não, eu nem vou nem mais falar a respeito dele. Vou falar agora a respeito da diretoria, que parece que não entende muito de futebol, parece que justamente a razão de viver do clube, que é o futebol, está marcando. E olha, eu digo a respeito à base. Esse Luiz Henrique é um dos garotos trazidos pelo gerente da base, o senhor Jorge Andrade, e por ironia do destino, já está há 3 anos regendo as categorias de base do Santos. Isso significa que ele é da gestão anterior, da gestão do presidente afastado. A base que estava tendo uma queda, ainda tendo uma queda vertiginosa, literalmente desabou com a gestão anterior, e o seu Andrés Rueda e o seu comitê gestor estão continuando o trabalho da gestão anterior, sendo arquitetos da destruição da base. Com essa conversa fiada de reformulação, coisa alguma. Eles estão continuando a política, mantendo profissionais que contribuíram para a situação que a base do Santos se encontra. E também se reflete também dentro do campo. Se reflete nas decisões, com a escolha de profissionais, com a escolha do Diniz, que todo mundo sabia dos maneirismos dele, dos defeitos que ele tem, e mesmo assim resolveram trazê-lo. Por quê? Por causa que nós temos agora um comitê gestor e uma diretoria que se fia muito em redes sociais, com treinadores de grife, com treinadores estrangeiros. Aconteceu com o Ariel Holan, não deu certo. Está agora com o Fernando Diniz. É ver pra quê? É ver pra quê? Porque, olha, eu já não falo mais a respeito do Diniz. O buraco agora é mais embaixo, é em relação à diretoria, das decisões erradas, profissionais errados. Não basta literalmente tentar fazer esse pretexto de salvar financeiramente o clube e sacrificar justamente o conhecimento de futebol, que é o que está acontecendo. Então, estamos repetindo os mesmos erros de 30 e poucos anos atrás. Era exatamente isso que acontecia. Para quem tinha curiosidade de ver como que era ser santista nessa época, pois bem, estamos voltando a essa época. E não era para ter acontecido isso. Tínhamos oportunidade hoje para ter uma situação melhor. Podíamos, mas estamos repetindo os mesmíssimos erros. E olha, essa temporada é para rezar muito diante desses profissionais que temos dentro do nosso quadro aí da diretoria, porque diante desse currículo, nosso supervisor aí de futebol e o que está acontecendo na base é para se preocupar, torcedor santista, é para rezar, para se safar mesmo, porque pode piorar essa situação. Fernando Diniz pode ser que não fique, né? Pode ter problemas e a gente precisa rezar muito. Que tenham cabeça no lugar, que tragam pelo menos pessoas que entendam de futebol, porque não está acontecendo, mesmo com essa fase que a gente está vivendo, mesmo com essas dificuldades que a gente está apresentando, problemas, um campo minado que o Santos ainda é, com problemas trabalhistas, com dívidas astronômicas, mesmo assim, tem certas coisas que no futebol, né, não é pretexto para se sacrificar. Então, galera, vamos ter uma semana ainda agora para pensar, agora uma semana. Pelo menos o Santos não vai jogar no meio da semana agora, vai jogar a próxima partida diante do Cuiabá, um sábado de 9 horas da noite, e que se o Diniz continuar, pelo menos agora, né, vamos rezar para ele ter um milagre, para ter um pouco de luz, né, no seu psicólogo Fernando Diniz. E diretoria, melhor abrir o olho.
porque a vaca pode ser, a situação pode piorar. Santos sempre Santos com saúde e prevenção, valeu e até a próxima.